Olá, estudantes do nono A, nono B, nono C. Seguinte, aqui nós temos um material de apoio para que vocês possam conseguir entender sobre os termos integrantes nas orações. Certos verbos ou nomes não possuem sentido completo. Sua significação só se completa com a presença de outros termos. Esses termos são os chamados integrantes da oração. Nós temos aí o complemento verbal, que o próprio nome já diz, complementa o verbo. Nós temos aí o complemento nominal, que complementa o nome. E agente da passiva, esse agente, ele é aquele que vai sofrer a ação, certo? Durante os fatos. Nós temos aqui complemento verbal. O que pode ser um complemento verbal? Ele completa o sentido dos verbos transitivos, seja eles diretos ou indiretos. Eles podem ser objeto direto e objeto indireto. Observe, os verbos podem ser intransitivos quando eles possuem sentido completo e não precisam de complemento, certo? Esses verbos intransitivos não precisam de complemento e os verbos transitivos precisam de complemento. E esse complemento são os diretos e os objetos indiretos, ou seja, objetos diretos e objetos indiretos. Vamos lá, então. Aqui nós temos um exemplo. Por exemplo, eu corri. Corri, esse verbo correr não precisa de complemento. Quem corre, corre, pronto. Por exemplo, eu morri também tem o mesmo sentido. Quem morre, morre, pronto. Então, esse verbo, ele não precisa de complemento, por isso ele é intransitivo, ok? Aí nós temos aqui verbos também podem ser transitivos quando precisam, aqui precisam de um complemento. Certinho? Vamos ver o exemplo? Vamos. Eu vou para a escola. Quem vai, vai para algum lugar. O verbo ir aí, no caso, precisa de um complemento, porque quem vai, vai a algum lugar. Desse modo, se falarmos apenas eu vou, a oração não teria sentido nenhum. E você não entenderia praticamente nada nessa oração. Quando o complemento do verbo transitivo não precisa de preposição, ele é chamado de objeto direto. Quando precisa de preposição, ele é chamado de objeto indireto, certo? Nesse caso aqui, bom, o verbo aqui é transitivo, né? Com objeto direto. Ele comeu. Comeu o quê? A fatia de bolo. Bom, a fatia de bolo, entre o verbo e a fatia de bolo não há nenhuma preposição. Portanto, nós temos aqui um objeto direto. O que poderia estar aqui para ser uma preposição? Por exemplo, aquele termo conectivo de, com, para, agraciado, certo? Então, seria, no caso aqui, uma preposição e levaria a oração para objeto indireto, certinho? Bom, então, voltando lá, ele comeu a fatia de bolo. Quem come, come algo, né? E que algo foi esse? A fatia de bolo. Então, entre esse verbo comer com a fatia de bolo, que é o objeto, não há nenhuma preposição, portanto, nós temos um objeto direto. Lembrando que verbo transitivo precisa de complemento, seja ele direto ou indireto. O verbo intransitivo não precisa de complemento, como no caso, morri, por exemplo, ali acima, quando a gente falou sobre o exemplo, ok? Quando o complemento do verbo transitivo chama uma preposição, por exemplo, é o que eu estava acabando de dizer, ó, de, para, acraseado, ao. Esse complemento é chamado de objeto indireto, ok? Um exemplo aqui, ó, ela precisa de quê? De ajuda. Então, nós notamos aqui a presença de uma preposição, portanto, nós temos aqui um objeto indireto, ok? Vamos ver lá. Então, aqui é o verbo transitivo, o verbo precisa é um verbo transitivo e indireto. Por quê? Porque o complemento dele é um objeto indireto, certinho? Note aqui a presença da preposição entre o objeto ajuda e o verbo precisar, ok? Objeto direto preposicionado, porque é por questões de estilo. Veja bem,
Escolha do autor. Um objeto direto pode parecer acompanhado de uma preposição ou não. Nesse caso, o objeto direto tendo uma preposição, a gente falou, professora, mas você não disse que é somente os objetos indiretos que há preposição? Sim, nesse caso aqui, objeto direto preposicionado, ele tem o sentido de uma preposição, certo? Portanto, ele não vai ser indireto, ele vai ser objeto direto. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. O samurai sacou a espada. O verbo sacar é um verbo transitivo direto. Sacou o quê? A espada, né? Tudo aí, tudo bem. Porque quem saca, saca algo ou alguma coisa. No caso, objeto direto é a espada. Certinho aqui? No entanto, pode ocorrer aquela mudança de sentido, digamos assim, digamos de estética. Por exemplo, o samurai sacou da espada. O objeto direto do verbo sacar pode vir acompanhado da preposição da, apenas por questões de quê? De estilo. Então, pode acontecer muito isso aí sobre o objeto preposicionado. Mas, no entanto, nós podemos continuar nossos avanços, porque nós estamos começando o estudo, a estudar objeto direto e indireto, até que possamos entender melhor sobre o objeto direto preposicionado. Que você vai falar, professora, mas você disse que o objeto direto não tem preposição. Como essa tem? É na questão de estilo. Sacou a espada é objeto direto, mas você pode pensar também que pode ser assim, sacou da espada. Então, temos uma questão estilística que muda aí, tornando o objeto direto. E você se explica, preposicionado, porque nesse objeto direto há uma preposição, ok? Nós temos aqui, ó, complemento nominal. O próprio nome já diz tudo, ó, complementa o nome. Vamos ver o que é isso? Complementa o sentido de um nome. Que nome é esse? Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou um advérbio, ok? Ele se liga por meio de uma preposição. Veja bem, esse complemento vai ligar ao nome por meio de uma preposição, ok? Veja aqui a preposição. O porão estava cheio de ratos. Então, complemento nominal. E notamos que quando for complemento nominal, nós teremos um verbo ser ou estar. Esses verbos de ligação. Estava, estou, é, sou, são. Ok? Vamos lá, continuando. Bom, o porão da casa estava cheio de ratos. Nós temos aqui o porão da casa, que é um sujeito simples, né? É um sujeito simples, porão da casa. Estava, verbo de ligação. Cheio, essa palavra cheio, ela é um adjetivo que está cheio de alguma coisa. De quê? De ratos. Portanto, nós temos aqui um complemento. Esse de ratos complementa o sentido da palavra cheio, que é um adjetivo. Portanto, temos aqui um complemento nominal. Se aqui fosse um verbo, no caso, seria complemento verbal, certinho? Aí, vamos ver outro exemplo aqui sobre essa mesma oração. Bom, a volta à casa foi uma longa viagem. Bom, nós temos aqui um a preposição, um a acraseado. Ele tem sentido de para casa, certo? Então, ele é aí uma preposição. Então, a volta à casa, substantivo, abstrato, nomeia a ação derivada de voltar. Quem volta, volta de algum lugar, né? Ou a algum lugar. Aí, então, essa palavra casa se torna o complemento do nome volta, que nesse caso aí a volta é um substantivo, ok? Veja bem aí, a volta à casa, nós estamos analisando essa frase aqui, essa oração, certo? A volta, substantivo, abstrato, nomeia a ação derivada de voltar. Quem volta, volta a algum lugar. Gente, substantivo abstrato é aquele substantivo que precisa de um ser para ter sentido. Ou seja, saudade, solidão, tristeza, alegria, todos esses são substantivo abstrato, ou seja, depende de algo, de alguma coisa para ter sentido. Então, a casa, nós temos volta aonde? A casa, complemento nominal. Por que complemento nominal? Porque a casa é um complemento que complementou o sentido da palavra volta. Nesse caso, volta aqui será um substantivo.
Professora, mas volta não é voltar, verbo? Não. A volta aqui, nesse caso, nós temos um substantivo, certo? A volta é substantivo do verbo voltar, tá? É um pouco diferente. A volta é substantivo, voltar já seria o verbo, tá? Portanto, volta à casa, nós temos aí a casa, complemento nominal da palavra volta, a volta, certo? Agora aqui vamos adiante. O juiz agiu favoravelmente ao pedido. Aqui nós temos o exemplo com o advérbio. Nós tivemos aqui o exemplo com um substantivo. A primeira oração nós tivemos um exemplo com um adjetivo, certinho? Aqui nós vamos ter o exemplo com o advérbio. Lembrando que o nominal, ele é acompanhado de quê? De advérbio, de substantivo ou de um adjetivo, como foi lá o primeiro exemplo, ok? Então, o juiz, sujeito simples, agiu o verbo transitivo direto, porque ele vai ter um complemento que não terá entre eles uma preposição. Portanto, o verbo agir seria, então, verbo transitivo direto. Favoravelmente é um advérbio de modo, né? Favoravelmente ao quê? Ao pedido. Então, essa palavra pedido aqui é um complemento nominal que complementa a palavra favoravelmente, que é um adjetivo, certinho? Indo para frente. Travou. Só um minuto. Desculpe aí. Voltando aqui nesse contexto, que é interessante que vocês saibam. Bom, o juiz agiu favoravelmente ao pedido, então nós temos aí o juiz, que é o sujeito simples. Favoravelmente, que é o advérbio, o complemento nominal ao pedido está aí complementando o sentido do advérbio, certo? Favoravelmente. Lembrando que favoravelmente é um advérbio de modo. Vocês lembram disso quando a gente estudou? Nós temos aqui agente da passiva. O agente da passiva, pessoal, é o seguinte. Quando o verbo está na voz passiva, o sujeito ele é paciente, ou seja, ele sofre as ações, certo? Quando o sujeito, nesse caso, o termo que pratica a ação, recebe o nome de agente.